Oi pessoal, a Carmen, psicóloga do QVT, do setor de qualidade de vida do trabalhador, deu uma aula para a gente de comunicação em situação de paciente crítico. E nessa aula ela falou sobre as doenças ocupacionais e eu achei muito interessante para que isso seja divulgado. Então eu pedi a ela para fazer esse vídeo e posteriormente divulgar para que todos assistissem o vídeo. Vai ser mais ou menos o seguinte: ela vai falar sobre as principais doenças ocupacionais observadas aqui no HGE, que são elas: o estresse pós-traumático, que é dividido em estresse vicariante, fadiga de compaixão, e vai falar, além do estresse pós-traumático, a síndrome de burnout. E depois ela vai falar sobre alguns mecanismos de defesa. Eu propus a ela um desafio de tentar falar apenas 2 minutos para cada tema desse. Então, aqui está a nossa Carmen e vamos começar ela falando um pouco sobre o que é estresse vicariante. Bom dia a todos, é um prazer estar conversando com você, até porque eu tenho a compreensão que a gente tem um papel importante na divulgação dessas informações. A gente sabe que o funcionário que trabalha na unidade de urgência e emergência, o profissional que trabalha aqui, ele recebe constantemente uma carga muito grande vamos dizer, de emoções que podem levar a um quadro de um estresse vicariante ou de uma fadiga de compaixão. Por quê? Vamos falar o que é um trauma. É algo que atinge o organismo, não só do ponto de vista emocional, psicológico, como as novas descobertas tanto da neurociência como da psicobiologia, eles vêm mostrando que o corpo também é afetado. Você imagine, você que é um profissional que atua na área vermelha, você recebe constantemente aquelas histórias, vamos dizer, as piores. Tudo que existe de traumático no estado vem para onde? Vem para o HGE. Então, o que foi que a nova, vamos dizer assim, não só a psicologia está preocupada, como a biologia, como a neurofisiologia, ela mostra que o corpo desses profissionais ficam afetados. Porque existe um bloqueio de energia. Cada vez você toma um susto, você toma um medo, você se assusta com algo que pode lhe impactar, tanto do ponto de vista emocional como corporal. E isso se aloja no corpo. E o corpo passa a responder de forma, vamos dizer, limitada. E o funcionário, o nosso profissional, principalmente o médico, ele faz o quê? Ele guarda, ele tem dificuldade de compartilhar, ele tem medo que esses anseios, essas preocupações, que ele possa começar a sentir, seja visto como fraqueza ou insegurança. Só que nós somos humanos e passíveis de adoecimento. E a compreensão que isso pode ser revertido através da expressão, de falar sobre isso, e existe também hoje já exercícios capazes de recuperar o corpo. Mas como isso não acontece, você só acumula, você pode desenvolver o estresse vicariante, que ele se dá por você atender pessoas em situações de trauma e aquilo você fazer uma ponte, fazer um link com seu familiar, com seu filho, com sua mãe, com seu irmão. Eu atendo pessoas aqui que dizem, quando chega qualquer coisa aqui no HGE, eu corro lá para baixo para olhar, porque a impressão que eu tenho é que meu neto é ele que está chegando. Então, a carga emocional dessa senhora, ao imaginar que a cada paciente grave que chega aqui pode ser o neto dela. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de resiliência maior e que não fica afetado por esses traumas, mas outros não, outros desenvolvem um medo, às vezes uma evitação, medo até de descer para olhar o que foi que aconteceu. E outros não, outros sempre vão e olham. Mas isso se aloja no corpo. Ninguém pensa que eu já estou blindado. Não. Há um comprometimento corporal, por isso é importante essa compreensão, que você precisa também ter contraponto. Você não pode viver mergulhado
plantão aqui, plantão em outro hospital, plantão extra e não ter uma válvula de escape. É muito importante que a gente descubra também. Então, o quadro clínico, mais ou menos, você acaba pegando aquele estresse e imaginando que é algum conhecido seu, algum familiar. O estresse vicariante é quando você puxa para você a situação. Aí ele se transforma em estresse vicariante porque você atende trauma constantemente e esse trauma pode ser sentido como algo que eu vejo e que trouxe sofrimento para a família de fulano, mas que também pode acontecer na minha. Sempre você está fazendo esse link. E isso sempre deixa o corpo em estado de alerta. Porque eu fico preocupado e não só porque eu estou atendendo e estou vendo o sofrimento do paciente e dos familiares, como eu também puxo isso para mim. Tem pessoas que são mais refratárias que não fazem esse movimento. Mas existe um estudo que de bombeiros, médicos, profissionais de saúde como um todo, né? Policiais, essas pessoas que estão mais ligadas no cuidar do outro, eles têm muito mais predisposição a desenvolver o estresse vicariante. Bom, agora ela vai falar um pouco sobre fadiga de compaixão. É interessante, Timbó, que a fadiga de compaixão, como o próprio nome diz, você se compadece tanto, né? Você é tão empático com a dor do outro e de repente você trabalha numa área que você tem pouca resolutividade. Por exemplo, tem a questão gerencial, tem um tipo de gestão que impede você de atender aquela demanda da forma como você considera mais apropriada, mais adequada. Então, se eu me sinto impotente diante daquelas pessoas que eu estou atendendo e vejo muitas vezes elas irem a óbito, isso de forma sistemática e continuada, isso pode levar a um quadro de fadiga de compaixão. Quer dizer, eu me compadeço, mas eu não tenho as ferramentas para intervir. Então, há uma supressão e uma repressão dos sentimentos. Eu guardo, eu não expresso. Isso vai para onde? É para o corpo. Novamente, o corpo começa a receber todo aquele impacto que não é 1 ano nem 2. Quantos anos você trabalha no hospital como esse? E aquilo vai levando muitas pessoas a desenvolverem a fadiga de compaixão. Então, pelo que eu entendi, a vicariante você acaba identificando como se fosse algum conhecido, algum da família, você acaba levando isso também emocionalmente no campo pessoal. No campo pessoal. E a fadiga de compaixão você acaba com aquela patologia que você fica incapacitado de ajudar, você acaba absorvendo. Sim. Você se sente impotente diante da dor do outro. O que é que eu faço com esse paciente que está aos meus cuidados e que eu às vezes vejo ele ir a óbito porque faltou material, faltou condição para que eu realize a intervenção adequada. Você se sente impotente como profissional e ao mesmo tempo responsável. Então o nome fadiga de compaixão é porque ela causa fadiga? Porque você chega a uma fadiga. Você se compadece, tenta resolver e aquilo vai se tornando algo muito comum na sua prática. E você vê aquelas pessoas muitas vezes que podiam sair daqui, podiam ter nova oportunidade e a óbito. Então isso tudo a gente está falando assim, dentro do campo da psicologia a gente fala da intensidade com que isso acontece. Então se isso passa a ser uma constante na sua vida, passa a ser corriqueiro, sistemático, continuado, você lidar, é muito comum em quem trabalha com, por exemplo, UTI pediátrica, que aí a criancinha gera muito mais esse sentimento de compaixão. Por isso na palestra as pessoas, a Rony mesmo ficou, mas sem compaixão, para onde a gente vai? Não, teve compaixão sim. Só que a compaixão foi muita, mas entrou em contato com uma vertente que não oportuniza, não ajuda aqueles... Não tem resolutividade no serviço. Aí se eu puxo para mim essa responsabilidade, eu sou um médico. Então eu vim para cá para salvar vidas. Não foi essa a sua missão? Salvar vidas? Ou seja, isso só dizer que não é que é o HGE. Qualquer hospital você chega a ter situações que você não consegue agir e você acaba fazendo essa fadiga de compaixão. Esse trabalho eu disse a você, né? Que
ele é muito voltado para quem trabalha. Corpo de bombeiro, SAMU, policial. Quer dizer, você está cuidando de pessoas, você está se sentindo responsável por guardar ou salvar, né? Guardar vidas no exemplo policial, né? Uhum. E o médico, o profissional de saúde, principalmente o médico, ele é formado para quê? Para salvar a vida. Entendi. Então, pegando o gancho mais ou menos, que você já falou da vicariante, estresse vicariante e falta de compaixão. A síndrome de burnout, então, entra onde? A síndrome Ela de é burnout, semelhante, ela é diferente? Ela é única e exclusivamente relacionada ao tipo de trabalho que eu desenvolvo. Eu só desenvolvo o burnout se o meu trabalho não for adequado. E ela é uma síndrome laboral, totalmente laboral, a síndrome de burnout. É o tipo de trabalho que você realiza. Se ele não for adequado, como assim? Se você não estiver gostando do trabalho? Aí, sim, se eu, como eu lhe falei, tem 3 dimensões, né? Preditores, que a gente chama, que é a baixa realização profissional, que chega um ponto que se eu passo pelo estresse vicariante, pela fadiga de compaixão, e eu não tenho uma resolutividade, né? Eu termino desenvolvendo, por exemplo, uma baixa realização profissional. O tipo de atendimento sistemático, continuado, trauma todo dia, eu posso chegar a um quadro de exaustão emocional. E o último, que é a despersonalização, que não é você perder a personalidade, é você ficar mais insensível ao que você cotidianamente atende. Não é que você perca a sua personalidade. Mas isso é um mecanismo de defesa. É algo que eu encontro como mecanismo de defesa para que eu não adoeça. Então, quando eu falei para você, se você trabalha no trauma, então você é requisitado para olhar o leito 10. Então, de repente, eu passo pelos 9 leitos, procuro nem olhar. Não é que você tenha desenvolvido uma insensibilidade, não. Eu vou focar naquilo para que eu estou sendo chamado, para que eu não gaste tanta energia, porque eu já não tenho essa energia toda. Eu já estou me identificando com exaustão emocional. Eu já estou tendo irritação, já estou tendo insônia, já estou evitando, muitas vezes, algumas situações, porque o meu corpo já está sinalizando que eu já não sou o mesmo. O mecanismo de defesa só tem esse, a despersonalização, ou tem outros? Não. Quando a gente fala dentro da despersonalização, você pode a supressão, a repressão, a evitação, tudo com a projeção, você colocar tudo é do gestor, tudo é... Então não está em mim o problema. Eu preciso encontrar algo que atenue o meu mal-estar, seja culpa, seja impotência, seja o que for que comece a ser gerado dentro de você, aí você atenua isso, ou evitando, ou criando formas de atenuar esse desconforto, entende? Entendi. Muito interessante. Aí são muitos os mecanismos de defesa, né? Projeção, os mais conhecidos, negação. Não é comigo. Não é comigo, vá procurar o responsável por isso. Eu estou aqui só para executar. Se eu não tenho condições de executar, eu nego. Não é meu. Quer dizer, é todo um conjunto que tem que estar bem articulado para que a ação aconteça da melhor forma possível. Às vezes a equipe não está muito afinada, está num momento de competição, então ela não abraça essa causa como seja uma causa comum. Vocês têm que trabalhar, por exemplo, na área vermelha, com um sincronismo muito grande, onde todos estejam mobilizados a atuar em prol de uma causa. E nem sempre isso acontece. Então, o mecanismo de defesa, ele é mais ou menos inconsciente, vamos dizer assim. Sim. Ou ele é totalmente inconsciente? Na maioria das vezes ele é inconsciente. Eu uso como forma de proteção. Geralmente é inconsciente. À medida que você vai fazendo, por exemplo, uma terapia, você vai parando, você vai se escutando mais, você começa a ter respostas sobre você. Era essa outra pergunta que eu ia fazer. Como a gente pode procurar ajuda, ou como a gente pode evitar que aconteça isso? Dentro das questões assim, preventivas, se você trabalha num ambiente como esse, a gente sempre orienta, olha, no fim de semana, na folga, procure fazer o que você gosta. O que você gosta? Você gosta de dançar? Você gosta de academia? Você gosta de visitar família? Gosta de surfar? O que você gosta? Gosta de praia? Só que tem pessoas
que por conta, às vezes, questões financeiras, sai de um plantão, ou por não saber parar mesmo, né? Aí vai para outro hospital, não tem aquele intervalo que é importante para você respirar, que é a respiração da gente. Quando nós nascemos era genuína, não é mais, porque com os medos ela vai ficando mais torácica, você deixa já de respirar adequadamente. A respiração você tem que envolver o diafragma. A gente trabalha muito respiração, trabalha muito perna, quando vai trabalhar estresse pós-traumático, chega um paciente. Porque a gente precisa fortalecer as pernas, precisa fortalecer a respiração, precisa convidar ele a se escutar, a ver como é que está o corpo, onde é que está a atenção. Porque o estresse pós-traumático, como eu lhe disse, a neurociência ela tem descoberto que o corpo fica afetado, principalmente aquele músculo que eu lhe falei, que é o psoas, que é que sustenta as pernas e sustenta a coluna. Aí pode dar dor de coluna, dor de quadril? Muita, as pessoas reclamam dores na lombar, principalmente aqui nessa parte dos escalenos, nessa região do pescoço, que é a nossa sala de controle, a gente não segura tudo aqui. E principalmente que a nossa profissão, a maioria dos profissionais que lidam nesse contato com o paciente, usa muita cabeça. Aí você fica muito tenso, vamos dizer assim, a musculatura. A gente procura trabalhar para que essa energia flua para o corpo todo, porque a energia fica toda na cabeça. Às vezes as pessoas ficam vermelhas, né? Porque o sangue está concentrado na cabeça. Entendi. Você está na razão, você usa muita razão. Então, assim, e boicota a emoção. Existe algum exercício melhor para esse tipo de coisa? Assim, esse tipo de coisa que eu digo, esse tipo de tensão que é provocada emocionalmente, ou é o melhor para se adaptar à pessoa, que a pessoa gosta? A gente costuma dizer assim, que as técnicas orientais têm salvado o Ocidente. Você hoje tem o Tai Chi, tem yoga, tem meditação, tem as técnicas marciais. Agora vai depender de cada um. O que é que eu gosto? O que é que eu vou escolher para me contrapor a esse estresse violento? E dentro do próprio estresse pós-traumático, o criador, que é o David Bercel, ele criou uma série de exercícios que ele trabalha basicamente respiração e perna, que é para mobilizar os tremores neurogênicos que existem no nosso organismo. Porque eles chegaram à conclusão, isso são descobertas novas, que quando você aciona esse tremor, vamos nos reportar para os animais. Quando o animal tem um medo, ele treme, toma água. Então, ele vai na natureza buscar a solução para o problema que o humano desenvolve. Tem pessoas que, ao passar por um trauma, ela ou toma uma medicação e vai dormir, ou então faz uso do álcool, e encontra formas de abafar, de não atravessar aquilo, de não vivenciar aquilo, porque não suporta. E foi descoberto, através dessas pesquisas, que as pessoas que passam por aquilo, que desenvolvem a capacidade de passar pelo medo, atravessar o medo sem ser de forma, vamos dizer, artificial, né? Porque o remédio é artificial, você está abafando o sintoma. Aí mais adiante ele reaparece. Reaparece através de doença já. Carmen, praticamente a última pergunta é o seguinte: como é que a gente faz para procurar ajuda sua, do QVT, ou então até fora? Certo. Como é? Veja bem, essa preocupação minha com os funcionários é porque eu atendo muito pessoas dizendo que não conseguem mais trabalhar aqui. E eu encontro uma resistência grande porque algumas coordenações e a própria compreensão dos profissionais que estão em cargos, né, superiores e me perguntam por que ele pode trabalhar no SAMU e não pode trabalhar aqui. Se o trauma dele, vamos dizer que você tem um trauma, por exemplo, atávico com alguma coisa da tua infância, está guardado. Aí você vem trabalhar no hospital como esse, pode eclodir e pode vir em forma de assim, eu acho que já me procuraram médicos, cardiologistas, cirurgião, que não conseguem mais trabalhar aqui. E eles têm vergonha de compartilhar isso com os colegas, porque cai naquela história da
é fraco, é inseguro, não dá conta. Que profissional é esse? Foi preparado para trabalhar com urgência e emergência, agora vem com essa história que não consegue trabalhar. Tem pessoas que dizem, numa cirurgia eletiva eu consigo, mas se for para vir para cá, pro inesperado, inusitado, que eu não sei o que vai acontecer, eu começo a ter taquicardia, começo a ter tontura. E isso era encarado como, tá com labirintite, vamos investigar. E depois se descobriu que era tudo emocional. Então já teve um médico que pediu para se afastar daqui, já teve outra médica também que foi feita uma readaptação para ela suportar, porque ela já ia pedir exoneração, porque ela chegou à conclusão que ela não suportava mais atuar nesse tipo de trabalho. Então como é que faz, por exemplo, eu como coordenador, eu tenho que fazer um encaminhamento para você? Eu atendo de segunda a sexta as pessoas aqui. Pela manhã ou à tarde? Toda manhã, de 7 a 1. E geralmente quando eu identifico qualquer coisa, eu converso, eu oriento, eu encaminho. Pode vir, é isso que eu estou perguntando, pode vir direto a você, também bater aqui no QVT para lhe procurar? Nunca deixo de atender, sempre estou atendendo as pessoas. E sempre eu procuro ter uma boa escuta. E através dessa anamnese eu tenho descoberto coisas surpreendentes, né? Fadiga de compaixão, eu descubro aqui com uma certa frequência. Estresse vicariante nem se fala. Aí eu fico até dizendo, será que depois que a gente atua num hospital como esse, você não desenvolve o estresse vicariante em menor ou maior grau? Porque a gente vai ficar atento para o grau. Se está me impedindo de trabalhar, é como a depressão, né? Tem a depressão moderada e tem a depressão que tira você do trabalho. A tristeza do mesmo jeito. O medo, se o medo é real e não impede você de realizar o que você já vinha realizando, é um medo, não é um medo patológico. Mas se o medo chegar a ponto de dizer, eu tenho medo de ir, não dar conta, e começa a ter tremores, começa a não sair um pouco de você, vamos dizer. Tem pessoas que dizem, eu estou me desconhecendo. Eu era tão seguro, eu dava conta. Então, nesse caso, pode vir procurar. A minha dúvida é o seguinte, às vezes você tem algo como esse que você falou, mas não é contínuo. Porque, vamos dizer que eu fui trabalhar hoje, estava à noite de plantão e apresentei um medo. Eu posso lhe procurar ou eu tenho que esperar mais recorrências? Não, se aparece um sintoma, algo assim que está me inquietando, por que não compartilhar? Se você não quer fazer isso com um colega, você pode fazer com um profissional dessa área, né, das emoções, que já está mais abalizado, para escutar, para ouvir, para até fazer uma investigação maior. E no caso, né, assim, o mais importante disso tudo é que todos eles têm forma de se recuperar. Todos. O nosso corpo é tão sábio que ele procura o caminho da cura. Agora, para o corpo se recuperar tanto no burnout como no estresse pós-traumático, é necessário que você faça também um movimento em busca da sua saúde, do retorno à saúde. São síndromes, conjunto de sinais e sintomas que aparecem, mas que se forem tratadas, você também volta a ter uma atividade normal. Tá, Carmen, muito obrigado, foi muito bom a gente ter essa conversa. E eu espero que o pessoal tenha gostado. E também gostei muito do seu apoio, ter escutado. Eu fico muito sensibilizada, né, com o seu trabalho assim, na área vermelha. Eu digo, meu Deus, como é que esse pessoal dá conta? E eu acho que a gente tem uma ferramenta para usar. E tem, assim, informações. Eu, por exemplo, fiz essa especialização com um americano e ele trabalhou com a matéria escalcutar, não sei se eu lhe falei, não, mas o do trauma, né? O Dave Berset. E ele é chamado nos países onde tem terremoto, maremoto, as catástrofes naturais e as provocadas pelo homem. E ele descobriu, através desse exercício, a capacidade de recuperação do corpo. Então isso é fantástico. Eu já presenciei um quadro de dissociação, que é você ver uma pessoa enlouquecer na sua frente. E foi uma psicóloga. E ele relatou, ou ele cuidou dela na frente de todo mundo, que era um grupo que estava fazendo a especialização, e ela chegou à lembrança. O pai dela era alcoólatra, então ele se posicionava, quando chegava em casa, a mãe colocava a cama encostada na parede e colocava ela na frente como anteparo, para o pai não atingi-la.
entendeu? O esposo, ele ficava afiando uma faca e ameaçando matar a mãe. Aí ela colocava a criança na frente, protegendo ela, entendeu? O corpo da criança. A mãe dormia e a criança não conseguia dormir. E Timbó, quando essa menina chegou, eu fiz esse curso no Recife, né? Essa formação, essa especialização. Essa menina era de Goiânia. Quando ela chegou, ela tinha, sabe os olhos daquela síndrome tireoide. Que aciona simpático, parasimpático, tudo isso é trabalhado, né? E o simpático que não é tão simpático vai despejando aquela carga, né, de cortisol, de adrenalina. E após esse trabalho com ele, ela, no módulo posterior, ela disse que a terapia dela tinha avançado, vamos dizer assim, 10 anos. Porque ela não lembrava desse trauma. E os olhos dela começaram a ter uma... Não era mais aquele olho assustado de quem tinha visto algo e tinha paralisado no susto. Entendi. Então, foi uma das coisas que mais me impressionou. Foi a história dessa profissional. E você vê que tem resposta, né? Obrigado.